Nossos entrevistados da noite de hoje são esses três grandes comentaristas das nossas rádios e da TV, né, Paulo? Continuando, pegando o gancho do Mazinho, o que você ia dizendo, Paulo Maia? Não, foi o seguinte, que eu também, quando eu comecei na rádio, né, tinha um programa lá, o Fim de Noite, que era tradicionalíssimo aqui na rádio, e eu fazia o Fim de Noite, aí de repente o sonoplasta lá, que é o técnico de som, fez legal, eu mandei a música para a Renata, minha esposa, né, que na época era namorada, então ofereci e tal. Aí entra a música, né, bem melhor que você, é estar bem comigo, tem muitos amigos, cantar, então, quase apanhei, né, quase que terminou o namoro, né, são os causos que acontecem, você deve ter muitos causos, tem, né? Tem uma outra também, mas é do rádio um pouco mais antigo, né, não vou dizer quem é a pessoa e nem quem é a emissora, mas naquela época era assim, não havia o velório municipal ainda, então velava a pessoa em casa, passava na igreja, o padre benzia e descia para o cemitério, né, para enterrar. E às 3 horas da tarde tinha a hora certa de imperial e na sequência vinha a nota de falecimento. E o cidadão, acho que foi fumar um cigarro e tal, e esqueceu do tempo. Quando ele olhou no relógio, já era 3h08. Quer dizer, ele já ia levar um fumo danado porque perdeu a hora certa de imperial. Chegou lá, hora certa de imperial, 3h12. Aí entrou a nota de falecimento. Faleceu a Maria Aparecida da Silva, o sepultamento será hoje às 3 horas e agora são 13h14, mas se você der um pique na matriz dá tempo de você despedir. Mandado embora. O velório andando. Gente, agora tem um detalhe também interessante, a Graça hoje ela vai só participar. O seu Ayrton, né, a gente observa todos os lances assim, no furo de reportagem, já postou corrida em campo. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente aí, aquela vez do Aragão, tinha outros repórteres, né, senhor? Sempre querendo trazer a informação em primeiro lugar, tem aquela disputa, né? Chegar na frente para entrevistar, pegar a melhor entrevista. É verdade, quando termina um jogo, normalmente o repórter de campo ele corre para entrevistar aquele que marcou um gol, aquele que foi destaque. Então, estávamos rapidamente se dirigindo a um jogador e o Aragão também corria. Então era um negócio diferente. Mas chegava da cotovelada não, né? Não teve perigo. Mas tem muitos sempre tem um respeito, pisão no pé, sim. Mas a gente tem muitas passagens, Graça e telespectador. Eu tenho uma que eu nunca me esqueci. Tinha um repórter de campo que por sinal foi o professor quase que nosso, que era o Lima, faleceu, e ele era grande motorista, e nós nos dirigimos para Garça, eu, ele e o Domarás, que ia narrar, e ele que dirigia o carro a 130, 140 por hora, e a certo momento numa reta estourou um pneu dianteiro, e ele conseguiu controlar o carro aí depois de uns 100 metros. Mas o interessante da história é que nós ficamos com medo do carro estourar, pegar fogo, e saímos correndo de dentro do carro, rapidamente, aliás. Quando nós voltamos 5, 10 minutos depois, nós não conseguimos entrar no carro. Tal era o tamanho da mata e tal era o tamanho da serração dessa mata que não permitia nós entrarmos dentro do carro. Então nós ficamos matutando como é que nós conseguimos sair. Foi uma passagem perigosa que a gente passou. Mas de muita emoção, né? Porque na hora do perigo você nem sabe. Sabe que uma vez também em São Paulo, o Barretos foi jogar contra lá no Jaçanã, contra o Guapira. Barretos e Guapira. Estávamos eu e o Carlos Domarás naquele dia na transmissão. E eu reportando e comentando lá embaixo, o Doma na cabine lá em cima. E desse time do Guapira tinha 2 jogadores. Um chamava Mi e outro Ti. Isso é real. Eu dou Marasque narrando, me mete, me enfia, me joga, me bate, me cai, me não sei o que. Eu falei, Marasque, mas o que é isso? Esse Mi, tem que sacar ele da escalação. Aí ele vem só com o Ti. Aí vem com o Ti. Ti domina, Ti joga, Ti bate, Ti cai. Esses dois aí não vai dar pra... Aí tivemos que botar o Ti de Thiago e o Mi de Mi qualquer coisa, nem sabia se era aquilo. Mas estava imprópria a narração. A narração se tornou confusa. Tava dando umas coisas muito subjetivas. Detalhes que às vezes o ouvinte não percebe, né? Nem compreende. E nesse mundo do esporte, né? Porque a gente gosta do futebol, mas é esportivo. É isso que nós já fizemos
Supercross, né, senhor Everton? Nós já fizemos rodeio, já foi aí tudo que acontece, corrida, jogo de botão, barragem, a gente tem que dominar alguma coisa. Já transmitimos corrida de cavalo também, na época do jockey, né? Jockey, né? A gente era De locutor cavalo de corrida também. de cavalo. Locutor esportivo, não importa fazer tudo, né? qual esporte. É verdade. E a perspectiva de vocês para a Copa do Mundo agora na África? Como é que vocês acham, como é que estão os preparativos para essa Copa? Olha, intimamente eu tenho receio com relação ao time do Brasil, porque alguns jogadores, o Kaká, por exemplo, não está em grande forma, outros jogadores não estão desenvolvendo o futebol que deveriam desenvolver, e por outro lado nós temos jovens aqui como o Paulo Henrique, que está acabando com o jogo, como se diz na gíria, e o Dunga não convoca e não deve convocar. Eu tenho receio do rendimento do time nesta Copa. E você, Márcio? Eu acho que infelizmente não vai dar. De novo, não vai dar. A seleção é muito mal dirigida fora das 4 linhas. Dentro sobra qualidade, né? Sobra jogadores que poderiam fazer um diferencial. Mas acho que realmente o Brasil, pela má administração fora das 4 linhas, por colocar outros interesses que não a conquista do título acima de tudo, eu acho que dessa vez não vai dar mesmo não. Talvez o Dunga não seja a pessoa ideal para estar lá, talvez o presidente da CBF também não esteja no local ideal. Enfim, para uma série de situações acho que não vai dar para o Brasil. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Cada um de vocês se julga também um técnico? Na verdade, no Brasil, esse é o problema do futebol, né, Maia? A gente conversa muito sobre isso. No Brasil, absolutamente todo mundo adora futebol. Agora, conhecer de futebol já é uma outra história, né? Tem gente aí que se você perguntar quem foi o Pelé, ele vai falar que foi o melhor lateral direito da história do Olaria. E o cara joga futebol, ele acha que ele conhece mesmo. Então, futebol tem essas questões aí. Tem essas questões. E você, Maia, está mais otimista? Eu estou otimista com a seleção brasileira. Só tenho, assim, um receio com relação à seleção disparar em conquistas, né? Mas eu acho que a seleção brasileira, ela é favorita, como sempre que entra numa Copa é favorita. Só para você ter uma ideia também da qualidade das outras seleções, hoje o principal adversário em termos técnicos do Brasil é a Espanha, que não tem um título sequer de Copa do Mundo. Então as outras seleções também estão abaixo do esperado. Então ninguém está assim com um time que se... Favorito, barbado para apostar, não tem jeito. E dá muita zebra também no futebol. Copa do Mundo não. No futebol sim. Não, né? Futebol sim, Copa do Mundo não. Na Copa do Mundo já é mais vai previsível. Até lá na hora que é o chamado da onça beber água, né, Graça? Mas aí chegou essa hora... Aí chega na hora, não tem jeito. Falando em Copa do Mundo em televisão, ontem eu ainda vi pela internet vários jogos, inclusive do Brasil, pela primeira vez serão transmitidos em terceira dimensão. E no Rio a Sony vai montar um cinema, é o único no Brasil, e passar em terceira dimensão. Pela primeira vez. Vai ser um show. A mesma coisa está lá dentro do campo, né? É tecnologia, é avanço, é evolução, né? Vou explicar que na Copa de 70 o diferencial foi a TV colorida, né? Verdade. Para poucos, inclusive, não foi para todos, foi para poucos. Pouquíssimos, né? Pessoas. E a gente achava bom demais assistir em branco e preto, porque antigamente só ouvia. E tinha tela, né? Acompanhou toda essa evolução, né, senhor Everton? Sim. Pela experiência, a bola era vermelha antigamente, para espontar na mão, passava seco. Copa do Mundo de 50, sofri muito, era garoto, né? O Brasil perdeu aqui para o Uruguai. Encerrando a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, se como locutor, vocês também têm preferência por algum time. Você torce para alguém, ou Everton? Para 2 times. Desde criança para o Corinthians, né? E depois também, quem sabe, metade do coração dividido com o Barretos Esporte Clube. Que beleza. E você, Mazinho? Meu coração é dividido em 3 partes, 33,333%. 33 para o Barretos, 33 para o São Paulo e 33 para quem jogar contra o Corinthians. Ele é terrível. É terrível. E você, Paulo? Bom, eu torço para o Santos, né? Eu torço para o Santos, eu acho que essa garotada está vibrante, né? Até agora tem mostrado muito um diferencial aí. E para o Barretos Esporte Clube, que a gente fica na expectativa de que o Barretos vai. Tá difícil, mas esse ano eu acho que vai. Ô Paulo, eu nunca torci para time nenhum, mas agora sou avó eu tive 3 filhas e agora tem 2 netos.
E meus 2 netos são santistas como você. Inteligentes. E eu pensava o seguinte, nossa, mas esses meninos vão sofrer tanto, né? Porque o Santos sempre, eu não acompanho muito, mas me parecia que sempre estava em baixa. E agora o Santos aí esnobando esse bom bolão, futebol, esse né? bom futebol. É muito bom ver. Com certeza vem mais garotadas. Aí faz muito de fases, né? A geração São Paulina, corintiana, e aí o Santista. Os corintianos é por imposição dos pais, porque eles são meio... Né? E agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com Cidadão Solidário e Páginas da Vida.